Mediante a isso, eu quero pedir ao Senhor um texto para meditar com os amados irmãos sobre a bênção de Deus na terceira idade ou ser idoso. Lá no Salmo de número 92, versos 12 a 15, Salmo de número 92 é um salmo que fala sobre gratidão a Deus. E os versos 12 até o verso 15 diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. É um texto bastante conhecido. É um texto que traz para nós lições preciosas. O pastor Billy Graham, um maior evangelista do século XX, em seu livro O Caminho de Casa, ele diz que a velhice não é para os fracos. E é uma realidade. No tempo que nós estamos vivendo, ainda que a sociedade desvaloriza, ainda que esta geração desvaloriza, você é importante para o reino de Deus e nós precisamos de vocês. A igreja precisa de vocês. O reino de Deus precisa de vocês. A razão de estar aqui é poder reconhecer, como diz o próprio salmista, para anunciar que o Senhor é reto, para anunciar que Ele é a rocha e nele não há injustiça. É para reconhecer a grandeza de Deus na condução da história. E o salmista ele usa aqui alguns exemplos, 2 exemplos das árvores que quanto mais vivem, são mais belas, mais amigas, vencedoras da idade e das procelas. O ser humano na terceira idade, na idade de idoso, também pode ter a beleza e compartilhar experiências da vida com as gerações mais novas. Eu sou um motivador aos jovens para procurar nas pessoas mais experientes, as pessoas idosas, para aprender o que é ser cristão nos momentos das tribulações. É ouvir quantas vezes nós motivamos aos jovens para estar visitando o nosso saudoso irmão que já está na glória, o irmão Diácono Marques. Pessoas que marcaram a história e sempre tinham o prazer, a alegria de não gastar tempo, mas ganhar tempo ouvindo experiências de irmãos assim. De poder reconhecer a grandeza da vida deles, a beleza. Precisamos, meus amados, compreender que cada etapa da vida tem seus encantos e desafios, porque a vida é um presente de Deus. E aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade, ser reconhecido como idoso, são privilegiados porque conseguem sobreviver, ou sobreviveram às lutas e às tempestades diante de toda uma existência. Passaram pela infância, adolescência, juventude, maturidade, e agora o tempo passa depressa. No dizer do escritor sagrado, tudo passa rapidamente, nós voamos, e as transições da vida são normais, inevitáveis, e a Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que chegaram à terceira idade e nesta fase vivem felizes e realizados. Eu separei a vida de Abraão. A vida de Abraão nos inspira aos seus 175 anos, durante a sua história. Abraão nos ensina, Abraão foi um homem que viveu a terceira idade com um sentimento de realização. Talvez não pela realização das suas conquistas materiais, mas a realização de andar com Deus. A realização de ser obediente a Deus. A realização de experimentar a caminhada da sua vida durante toda a sua história, demonstrando essa intimidade. Quando lemos do que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão, fica fácil entender qual era o segredo da sua felicidade. Qual era o segredo de chegar até a essa idade e demonstrar e deixar claro para nós na Bíblia. O Senhor permite que isso estivesse escrito na Bíblia para nos ensinar algumas lições sobre a vida de Abraão. E a primeira delas, Abraão foi um homem de fé em toda a sua vida. Abraão foi um homem que honrou a Deus com toda a sua vida. Desde o chamado, Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ir, mas ele sabia quem estava com ele.
E Abraão, na sua idade, ele demonstrando, testemunhando, se pudéssemos parar e sentar e colocar aqui uma cadeira e conversar com Abraão. Abraão, qual é o segredo de chegar a essa idade ainda com alegria? E o segredo, ele poderia dizer, é andar com Deus, é andar em fé no Deus Todo-Poderoso. É crer nas suas promessas, é crer na presença de Deus, é crer no cuidado de Deus. E desde o dia em que Deus o chamou para sair da sua terra e peregrinar em uma terra distante, Abraão, ele aprendeu a confiar em Deus e a descansar nas suas promessas. Não é em vão que Abraão ficou conhecido como o pai da fé, como amigo de Deus, como diz lá em Tiago 2:23, Hebreus capítulo 11, versículos 5 a 19. Quando uma pessoa aprende cedo na vida a confiar em Deus e a depender dele, terá melhores condições de enfrentar as incertezas e lutas da terceira idade como Abraão. Ah, como é bom poder sentar com pessoas assim e ouvir as histórias de intimidade com Deus. Como é bom poder sentar e poder ouvir as experiências que não foram fáceis, mas a certeza do comando, da direção de Deus durante toda a vida. Me converti aos 13 anos de idade. E da minha conversão, tive o privilégio de poder conviver de pessoas, não da minha faixa etária, mas eu procurava muito ter contato com as pessoas experientes. Pessoas que motivaram, pessoas que me incentivaram, pessoas que oraram, pessoas que contaram as suas experiências, pessoas que olhavam e disseram, eu quero ser igual a ele na minha velhice. De produzir um relacionamento, de ser bênção para a família, de ser bênção para o reino de Deus. Certa vez, pregando na igreja, no falecimento de alguns irmãos, que o tempo foi passando no culto de oração, e eu me lembro que pregando na igreja, depois de uma irmã que era líder no culto de oração, eu preguei o sermão dizendo o seguinte, o culto de oração foi sepultado ontem. E as pessoas não entenderam, mas como assim? Porque eram aqueles irmãos, 7 horas da manhã, toda a primeira semana do mês, todos os dias às 3 horas da tarde, eram homens e mulheres que buscavam intimidade com Deus em oração. Eram homens e mulheres que não mediam esforços, não faziam sacrifícios para orar, não faziam sacrifícios para estar na igreja a orar, não se sacrificavam para ir nas casas orar pelas pessoas, mas eram homens obedientes, mulheres que andavam com Deus. E quando eu olho para esses irmãos de cabelos brancos, os idosos, e a gente pode observar que bênção, que riqueza para o nosso coração. Deus, Ele honra, Ele ama cada um de nós, e precisamos estar perto deles. Precisamos amá-los, precisamos abraçá-los, precisamos tomar um chazinho com eles. Mas a segunda lição podemos aprender de Abraão. Abraão foi um homem obediente a Deus em toda a sua vida. Fé e obediência andam juntas. Abraão cria em Deus e, portanto, obedeceu. A maior demonstração que Deus deu disso foi quando se dispôs a sacrificar o seu próprio filho Isaque, por determinação de Deus, Gênesis 22, de 1 a 14. Quem aprende desde cedo na vida a obedecer a Deus incondicionalmente, tem na terceira idade uma consciência tranquila de que Deus, a quem procuramos servir, jamais nos desamparará. Ah, como é bom chegar a essa idade, apesar de estar muito longe ainda, muito longe. Mas eu quero estar ainda com contato com aqueles que marcam a nossa história. Talvez a pessoa que eu conheço aqui mais tempo na vida cristã, além da minha mãe, claro, talvez seja o irmão Manuel Cândido. Talvez que desde pequeno, irmão Manuel, irmão, já conheceu o irmão. E nós, muitas vezes, vimos lá ouvir as experiências do irmão Manuel Cândido, a irmã Tininha, as experiências. Que coisa extraordinária. Né, irmã Leila? Quando a gente ouvia essas experiências, ouvindo a experiência da Persília, a Persília tem 500 e poucos anos, ouvia a experiência da Persília,
é amiga da Shirley, criada na infância, as duas. Eu ouvi essas experiências, traz para a gente uma motivação de que Deus, Ele está no controle da nossa vida. E que as marcas do andar, a obediência na intimidade com Deus, faz com que a nossa vida, ela deixe histórias de intimidade com Deus. Mas em terceiro e último lugar, por que mencionando o nome de Abraão? Porque Abraão andou com Deus durante toda a sua vida. Através dos anos, ele desenvolveu um relacionamento pessoal, um relacionamento significativo com Deus, que Deus fazia parte integrante da sua vida. Diariamente Abraão orava, Abraão falava com Deus, procurava ouvir e atender. Abraão montava tendas, altar para adoração a Deus, a sua vontade e seguir. Abraão compartilhava continuamente com Deus as alegrias, as dificuldades. Basta ler toda a história da sua vida para ver como isso é verdade, como a sua vida marcou, e tanto que temos hoje poder mencionar isso. Não pense que Abraão foi um privilegiado que diariamente tinha uma visão onde Deus lhe aparecia e falava diariamente com ele. Não, as visões que Abraão teve foram poucas e muitas espaçadas entre si, às vezes por anos a fio, mas Abraão aprendeu a andar com Deus pela fé. É isso que nós podemos aprender com esses amados irmãos, aprender com Abraão, aprender com esses amados irmãos, a grandeza de andar na presença de Deus, a grandeza de andar na dependência de Deus, a riqueza de poder ouvir a voz de Deus, ainda que nas adversidades, nas lutas, e que não parece que Deus fala, mas Ele conduz. Ele conduz a história. E quando chegou na terceira idade, Abraão já havia andado o suficiente com Deus para saber que o Senhor estava ao seu lado. E que conforto extraordinário nos momentos da solidão, você não está só, e você poder ouvir a voz de Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está ao seu lado, Deus está ao nosso lado. No salmo que lemos, o salmista ele declara que mesmo na velhice produzirão frutos. E alguns homens e mulheres da Bíblia na terceira idade que produziram, podemos lembrar de Caleb, 85 anos, falou do seu vigor, de conquistar aos 85. Ana com 84 anos não deixava o templo, mas adorava a Deus. Abraão na sua velhice creu em Deus, ainda viu Sara ter um filho. Josué na terceira idade ainda conquistou muitas terras. Barzilai semeou generosidade, colheu gratidão na terceira idade, aos 80 anos. Davi experimentou a fidelidade de Deus na terceira idade. Ele declara no Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Jovens, busque estar com os anciãos. Ame os anciãos. Converse com eles. Eles têm muitos ensinamentos para nos dar, para te dar. E aqui eu quero encerrar dando algumas recomendações para aqueles que já estão na terceira idade. Continue exercitando sua comunhão com o Senhor todos os dias. Dê um lugar especial ao Espírito. Experimente a renovação. Aceite de bom grado o que a vida lhe oferece, sem viver reclamando. Porque, como diz a palavra, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam Deus. Mantenham-se ativos, usando o tempo com coisas úteis, que tragam benefícios ao próximo. Tenha uma vida produtiva, tanto no seio da família como na casa do Senhor. Fuja do isolamento. Procure ver notícias boas. Procure ter amigos e mantê-los através do seu comportamento cristão. Faça exercícios. Cante no coral. Reúna com outros.
Viva simplesmente com o coração sempre agradecido. Nós temos um ministério de ouro. E nós não temos uma liderança. Eu sinto muito em poder dar o melhor, dar mais do que vocês merecem. Me esforço, oro, procuro, mas vocês são importantes. Sejam firmes. Deus vai providenciar, com certeza, Ele vai mandar. Eu creio nisso. Deus, do tempo que nós estamos aqui, ficamos 16 anos, estamos hoje 3 anos e 10 meses, não sei até quando, mas o Senhor sabe que o valor que vocês têm. Eu tenho certeza que Deus enviará alguém para cuidar como a gente gostaria que vocês fossem cuidados. Tenho certeza disso. Não que vocês não estão abandonados, não estão, infelizmente. Falta pessoas igual vocês, comprometidos com o reino de Deus. Feche seus olhos, ore a Deus, agradeça ao Senhor. A gente tem observado, a gente tem visto por aí que a terceira idade pode se tornar uma fase difícil para alguns, uma etapa da vida para viver bem, com alegria e felicidade. Tudo depende de como se encara a realidade. Mas você está aqui nessa manhã como gratidão a Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus, ao Senhor, por ter lhe concedido uma vida longa. Mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, é um presente dado por Ele. Por isso tenha fé, seja grato, como diz Paulo aos Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pela vida de vocês.